Vamos falar sobre o diálogo Cármides de Platão, o diálogo que tem como objetivo tratar o assunto temperança, que é uma das virtudes cardeais, juntamente com a coragem, com a prudência, enfim. As virtudes cardeais sempre se equilibram. As virtudes cardeais não contrapõem uma à outra. Então, nesse sentido, eu só posso entender todas as virtudes se eu entender o equilíbrio entre elas. Então, temperança é muito associada a essa questão do equilíbrio, da moderação, etc. No diálogo Cármides, Sócrates debate com Cármides a respeito da temperança e com o seu tutor Critias, que também participa em certo momento do diálogo. Vamos à primeira frase do diálogo. Sócrates, eu separei aqui em 10 frases, e Sócrates inicia o diálogo perguntando a Cármides se ele se considera uma pessoa moderada, né? Digamos assim, uma pessoa temperada, temperante. E ele diz: dize-me, Cármides, tu possuis a temperança? Cármides responde: penso que sim, Sócrates, pois sou calmo e não ajo com precipitação. Ele está associando, portanto, a uma personalidade serena. Então, Cármides sugere dessa forma que a temperança significa agir com calma e serenidade. Mas então, aquele que age devagar é sempre temperante? E o que dizer dos corredores que correm rápido? Sócrates, portanto, questiona se essa lentidão, se essa serenidade, ela é necessariamente uma virtude, se é sempre uma virtude. Veja, a questão da serenidade nem sempre é possível. Existem situações, como na situação em que você está numa competição, que o excesso de serenidade pode ser prejudicial. Então, imaginemos que existe aqui um caminho, uma balança, digamos assim, e existe um ponto de equilíbrio. E quando nós pensamos no equilíbrio, nós pensamos no meio. Só que esse meio não é o ponto em que nós queremos chegar em alguns momentos. Às vezes, nós precisamos passar um pouco além. Esse passar um pouco além, exceder o equilíbrio, exceder a moderação, agir de forma não necessariamente tão calma em certos momentos, é o que Sócrates está falando aqui, e que, portanto, faz com que nós não possamos associar essa questão da absoluta serenidade, da absoluta calma, com a temperança. Visto que, se for dessa forma, eu teria um embate entre as virtudes cardeais no momento em que eu pensasse na coragem e em situações de defesa sua ou de outros que exigem um excesso, de certa forma. E sim, às vezes o excesso é necessário. E a temperança, ela é a capacidade de discernir, inclusive quando é necessário o excesso. Talvez a temperança seja fazer tudo com discrição e moderação. Cármides reformula a sua definição, mas permanece ainda contradizente com aquilo que Sócrates está argumentando. Então Sócrates diz: mas e se um médico precisar agir rapidamente para salvar uma vida? A moderação sempre é boa? Às vezes você está em um momento que você precisa salvar uma vida, na rua, enfim, e você não tem sempre os meios adequados. E, portanto, quando você não tem meios adequados, você não pode fazer algo melhor, você faz o máximo. A moderação, uma atitude moderada, muitas vezes, leva a pessoa a não tomar algumas atitudes
que ela poderia, por não considerar talvez seguro. Então, esse pensar demais, ou esse agir de forma serena, calma, ou sempre muito moderado, e não ter uma atitude crítica, enfática em certos momentos, pode ser altamente prejudicial, principalmente dependendo da função que a pessoa ocupa. Cármides pede ajuda do seu tutor, que é seu parente também, e pergunta assim: Crítias, talvez tu possas dizer melhor o que é temperança. Crítias sugere, portanto, que a temperança é o autoconhecimento. Então, Crítias diz assim: temperança é conhecer a si mesmo, como diz a inscrição de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Algumas pessoas consideram, acham que conhece-te a ti mesmo é uma frase de Sócrates, quando não é. É uma frase que ficava escrita no portal do oráculo de Delfos naquela época, mas que ficou muito associada à filosofia platônica, socrática. Sócrates desafia também a definição, associando sua própria filosofia de conhecer a própria ignorância. Então ele diz assim, mas então, alguém que sabe que nada sabe seria o mais temperante de todos? Se o autoconhecimento é a temperança, Sócrates vai concluir, apesar da discussão, a natureza da temperança é incerta. Claro, Sócrates é o filósofo da humildade intelectual, os seus diálogos são sempre inconclusivos. Ele diz, parece que ainda não encontramos uma clara definição, mas ao menos sabemos que a temperança é uma grande virtude. Devemos continuar buscando, pois a verdadeira sabedoria não se contenta em respostas fáceis. O diálogo termina, portanto, sem uma definição, mas com incentivo à investigação filosófica. Veja, não é objetivo trazer uma resposta definitiva. O objetivo do diálogo é criar com certeza uma associação entre esses conceitos de autoconhecimento, humildade intelectual e autocontrole. E o autoconhecimento, ele exercita o autocontrole. Quem não se conhece não irá se controlar jamais. Por quê? O homem que não se conhece confia demais em si mesmo. Nos contratualistas, nós vemos os conceitos de homem natural. Nós temos a ideia do homem que é bom, do homem que é mau e do homem que é neutro e que vai se construindo ao longo do seu crescimento. É uma folha em branco. E nós temos a famosa frase, o homem é o lobo do homem. Veja, na filosofia cristã que permeia o nosso mundo ocidental de forma muito forte, a ideia de que o homem é o lobo do homem é muito presente. E presente porque, de fato, a maldade ela está no homem. O potencial para o mal está no homem. Então, o que eu diria? Eu diria que todo ser humano não é nem uma folha em branco, nem tampouco um monstro que precisa ser domesticado, e nem tampouco um ser bom, angelical. De modo nenhum. Esse último, com certeza não. O homem é
alguém dotado de todas as potências para o bem e para o mal. E as potências, as possibilidades, as probabilidades, elas vão sendo elevadas conforme outras potências se concretizam. Veja então que existem as potências para o bem e as potências para o mal. E quanto mais são elevadas as potências para o bem, mais outras potências boas se tornam em ato, como diria Tomás de Aquino. Somente o crescimento intelectual e o autoconhecimento vão produzir uma elevação moral. Nós sempre temos a impressão de que estamos certos o tempo todo. Nós sempre temos a impressão de que somos bons o tempo todo. Nós sempre temos a impressão de que a nossa opinião e o que nós achamos que sabemos está correto o tempo todo. Quando, na verdade, nós estamos muito mais errados do que nós pensamos. Nós somos muito mais maus do que nós pensamos. Nós temos toda a potência para o mal, assim como toda a potência para o bem. E aí, se eu não conheço isso, se eu não sei das minhas potências para o mal, eu confio excessivamente em mim mesmo. E confiando em mim, eu não serei jamais temperante. Ao contrário, eu viverei uma vida destemperada. Porque eu confio tanto em mim que eu permito-me a todas as alegrias passageiras, eu me permito a todos os prazeres momentâneos. O homem temperante é o homem que se conhece. E o homem que se conhece sabe das suas potências para o bem e sabe das suas potências para o mal. E desse modo, ele tem um constante cuidado consigo mesmo. O cuidado consigo mesmo leva o homem temperante a errar menos na vida como um todo. Errar menos. Errar menos no sentido de que existem escolhas que são cruciais e que vão provocar dentro da alma humana uma elevação de potências, ou para o bem ou para o mal. Se eu escolho morar em uma outra cidade, e nessa outra cidade eu tenho amigos alcoólatras, e esses amigos intensamente alcoólatras, de cair pelo chão e ficar na sarjeta embriagado, amigos que bebem e saem dirigindo por aí apostando racha, sei lá. E eu escolho estar nesse meio e viver buscando a aceitação desse grupo de pessoas. Então, quais são as potências que vão crescer dentro de mim? Essa a reflexão que nós devemos fazer.